Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de, primeiramente, saudar os incansáveis trabalhadores da saúde desse Estado, que, como tantas outras categorias, como a Polícia Civil, por exemplo, que encontra-se nesse momento em manifestação, juntamente com outros servidores públicos do Estado, lá no Vão Livre do MASP, né, contra a omissão de um governo que, efetivamente, vem desmontando o serviço público no Estado de São Paulo, né, e desmonte que começa, primeiramente, com a desvalorização do servidor, com desrespeito a todas as categorias e o total descaso para com a justiça salarial, as condições de trabalho, né, dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores da educação, dos servidores da segurança pública. E, senhor presidente, senhores deputados, por falar em segurança pública, trago a esta tribuna um assunto que tomou conta das manchetes dos jornais, dos noticiários, inclusive de televisão, lá na minha região, né, estes meses passados, né, tratando de uma visita do governador Geraldo Alckmin lá para a região. O governador Geraldo Alckmin tem por hábito, quando vai à região, ele convoca toda a imprensa regional, dá coletivas, concede coletivas à imprensa e faz todo um jogo de cena com a imprensa, para que, efetivamente, pareça que ele está trabalhando firmemente pelo interior do Estado. Então, nós temos aqui uma matéria publicada no jornal Cruzeiro do Sul, lá da cidade de Sorocaba, é o segundo maior jornal do interior. E o Cruzeiro do Sul demonstra até onde vai, né, as atitudes demagógicas, ilusionistas e essas mágicas, esses atos de prestidigitação do governo do Estado pelo interior do Estado. Aqui diz numa matéria do jornal Cruzeiro do Sul, do dia 3/4 de 2013, portanto, do dia 3 de abril deste ano. O governo estadual pretende zerar o número de homens presos em cadeias de todo o Estado de São Paulo até agosto deste ano. Segundo o anúncio do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que esteve ontem em São Roque, ele participou da desativação de uma das últimas cadeias ainda em funcionamento na região de Sorocaba. Agora só resta a cadeia de Pilar do Sul, com um número mínimo de presos, funcionando junto a uma delegacia de 2011 a 2012. Foram desocupadas 29 cadeias públicas, 19 em 2011 e 10 no ano passado. Com isso, houve uma redução do número de presos sob custódia da Secretaria de Segurança Pública, que em 2010 correspondia a 7.241 detentos e atualmente possui 5.205 presos. Todos os presos transferidos das cadeias foram para as unidades prisionais geridas pela Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, assim como ocorreu com 211 presos que estavam em São Roque e foram levados para o recém-inaugurado Centro de Detenção Provisória em Capela do Alto. Alckmin definiu que ontem foi um dia histórico para São Roque, pois, com a desativação da cadeia instalada na cidade, a população poderia se sentir mais segura, já que a unidade carcerária se encontrava em meio ao centro do município, ao lado da estação rodoviária e de um centro educacional e cultural. A nossa meta é não ter mais presos em cadeias, somente em centros de detenção provisória, os CDPs. Inauguramos 2 unidades penitenciárias em Capela do Alto, 2 unidades em Cerqueira César, e, então, por isso, a gente zera o número de presos aqui na região. São Roque, Buri, Itapeva e Porangaba. Não tem mais presos em cadeias públicas, somente no sistema penitenciário, relata o governador. Este é o número de prestidigitação, ilusionismo do senhor governador, lá para toda a imprensa, para a imprensa ver
em São Roque. Nestes dias aqui estão havendo manifestações públicas lá em Capão Bonito, porque ele também esteve em Capão Bonito, prometeu que ia transferir todos os presos de Capão Bonito, e a cadeia pública de Capão Bonito continua superlotada e dando trabalho para a população, para os cidadãos de bem. Bom, com isto, né, este foi o ilusionismo, este foi o número, né, para toda a imprensa ver, para fazer demagogia com toda a imprensa da região. Agora vamos aos fatos, vamos à realidade dos fatos. O que aconteceu dias depois deste jogo de cena, apresentado em toda a imprensa da região, na TVT em Sorocaba. Nós vamos ver o que aconteceu alguns dias, logo após ele dizer que estava desativando a cadeia de São Roque. Aliás, em São Roque, ele chegou a pegar na marreta, né, e dar umas pancadas na porta da cadeia para dizer que, simbolicamente, estava demolindo a cadeia e que, naquele lugar, existiria futuramente uma unidade do poupa-tempo. Vamos ver o que aconteceu. Por favor, a assessoria técnica do plenário pode passar para nós o que a TVT lá da região noticiou alguns dias após? E 16 detentos fugiram hoje da cadeia de São Roque. Até agora, 6 foram recapturados. Para fugir, os detentos cerraram a grade de uma das celas e esperaram até que o carcereiro entrasse no pátio. Renderam o carcereiro, retiraram sua arma, roubaram sua arma e fugiram. Chegaram a agredir o carcereiro com socos e algemaram-no ainda. Quando saíram, os presos tentaram roubar carros de quem passava perto da cadeia. Os bandidos estavam desarmados e não contavam com a reação das vítimas. Douglas lutou com um dos homens e evitou que o carro dele fosse levado, mas não segurou o bandido. Do nada, assim, você está num lugar, acontece isso, é um susto muito grande. Walter saía da academia quando 2 fugitivos anunciaram o assalto. Um dos bandidos tentou levar o carro. Um mostrou a arma para mim e o outro tentou pegar o que eu estava na mão, minha carteira no caso. Daí eu já imobilizei o braço dele ali, daí eu dei uma cotovelada no rosto dele, daí o outro parceiro dele correu. Daí os dois correram na mesma direção. 3 amigos de Walter, todos praticantes de jiu-jitsu e kung fu, viram a cena e ajudaram a correr atrás do outro ladrão. A gente conseguiu enquadrar ele numa praça que tinha, daí a gente já derrubou e imobilizou, deu um mata-leão nele ali, o cara desmaiou. Daí, depois de uns 5 minutos, o cara voltou e daí a polícia já estava chegando já. A cadeia de São Roque foi desativada há um mês, numa cerimônia com o governador Geraldo Alckmin. Mas das 8 celas, 2 continuam funcionando para presos temporários ou em trânsito, que aguardam transferências para CDPs da região. É isso aí, senhor presidente. Então, no dia 3 de abril, ele anuncia que fechou a sessão, que fechou a cadeia e que os presos seriam transferidos todos para o CDP de Capela do Alto, né? E um mês depois, os presos fogem da cadeia, mostrando que estavam todos lá, tal qual estavam antes. Jogo de cena, ilusionismo, cena para a televisão, cena para os jornais da região. Na realidade, as cadeias continuam superlotadas lá no interior. É desse jeito que a propaganda do governo do Estado funciona. Estão aí os servidores públicos do Estado, da saúde, da segurança pública, da educação, sofrendo as mazelas de um governo que os trata, né, dessa maneira. Quer dizer, se não fossem os populares da área de São Roque entrarem em luta corporal, alguns jovens lutadores de academia, se atracarem e segurarem alguns presos, eles teriam levado carros de pessoas nas ruas, enfim. Esse é o governo do PSDB. Mas nós temos que reconhecer uma coisa. Numa coisa, o governador tem muita competência. Sendo médico anestesista, agora acaba de sair uma pesquisa, a Folha de São Paulo divulgou, com índices de aprovação de mais de 50% no governo do Estado. Então, mostra que o médico anestesista tem muita capacidade, efetivamente, de anestesiar o senso crítico do povo do Estado de São Paulo. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a suspensão da sessão, porque está ocorrendo uma reunião agora do Colégio de Líderes. Gostaria de solicitar aqui a suspensão da sessão até às 16h20, senhor presidente.